Fala, meu povo, começando mais um dia por aqui, mais um vídeo, e eu estou muito feliz de estar aqui, porque saibam que eu sinto saudade de vocês. Todas as vezes que eu abro as mensagens que vocês escrevem, aquecem muito meu coraçãozinho, porque é muito legal essa conexão que a gente vai criando, e eu sinto saudade. Mas hoje, como vocês podem ver, o moranguinho está parado, eu estou por casa, porque essa semana foi uma semana muito trabalhada. Como vocês sabem, eu ainda não tenho uma autonomia financeira para poder estar constantemente na estrada, né? Então eu vou fazendo as viagens conforme eu tenho as possibilidades. E essa semana, sim, foi uma semana que eu trabalhei bastante, que tiveram alguns bicos aí que surgiram, graças a Deus. E eu aproveitei a oportunidade. E na próxima semana, nós estaremos fazendo uma viagem muito especial pelo estado de Santa Catarina. E eu quero muito ter vocês comigo. Mas hoje eu não podia deixar de aparecer aqui porque, como eu disse, eu já estava com saudade. Então bora pro videozão dessa semana. Bom, meu povo, foi uma semana super especial, como eu disse para vocês, trabalhada, mas também foi uma semana muito importante para mim espiritualmente, porque essa semana Deus falou muito comigo a respeito da questão da fé, da convicção, né? E a história do cego Bartimeu foi uma história que mexeu muito comigo e por isso eu quero falar um pouquinho dela com vocês, para que a gente possa se aprofundar mais e não só isso, compartilhar um pouco daquilo que foi muito bom para mim, que eu espero que também seja bom para vocês. Então vamos começar pela história de Bartimeu, que está no livro de Marcos, capítulo 10 e nos versículos 46 a 52. E a história diz assim: E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos, essa história para mim, ela é muito interessante porque aqui a gente está falando de contexto também, não apenas de uma história, mas de um contexto de uma história que era a sociedade naquela época em que esse homem vivia. Ali, eles acreditavam que uma pessoa que tinha algum tipo de deficiência, algum tipo, por exemplo, uma lepra, eles acreditavam que as pessoas que passavam por essas condições eram pessoas que haviam cometido um pecado e que estavam pagando pelo seu pecado com alguma doença. E no caso, se não tivesse sido essa pessoa, como Bartimeu, que era um cego de nascença, aqui você vê que cita o nome do pai dele. Aí eles entendiam que talvez o pai havia pecado e por conta do pecado do pai, o filho estava pagando. Uma ideia errônea, a gente sabe, mas que era o que aquelas pessoas acreditavam naquela época. Isso fazia com que esse homem fosse um homem excluído na sociedade pelas pessoas, por todo mundo que estava ali, porque as pessoas desprezavam, porque era um pecador, porque ele vivia à beira da estrada, porque ele não tinha nada, ele não tinha posses, então por isso que ele era amaldiçoado por Deus, pelo pecado dele. Enfim, mas esse homem, ele podia não enxergar, mas ele tinha uma fé inabalável. E a gente percebe isso no contexto da história, quando diz que ele ouve uma multidão vindo, e naquela multidão ele ouve que podia estar Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré. E ele imediatamente começa a gritar. Em nenhum momento ele se sente coagido por saber que existiam muitas pessoas e que talvez a voz dele não seria ouvida. E ele grita.
expressivamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falam pra ele ficar lá, fica quieto, né? O que você tá falando? Fica aí. Tipo, você é uma escória da sociedade, você... E as pessoas falavam aquilo e aquilo dava mais força para que ele gritasse mais entusiasmado. E então ele grita e Jesus para e pede para que chamem aquele homem. E naquele momento em que Jesus para e pede para que chamem aquele homem, as pessoas chegam até ele e falam: tenha bom ânimo, né? Ele te chama. E a única coisa que aquele homem tinha, que era o único bem dele, era aquela capa. Ele joga e ele vai até Jesus. E quando ele chega em Jesus, é engraçado porque era uma coisa óbvia o que ele queria, mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem fala para Jesus: que eu volte a ver, que eu possa enxergar. E Jesus fala: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E olha que interessante, porque dessa história a gente pode tirar várias lições sobre fé. Mas o que é a fé para você? Você já parou para pensar o que é a fé? Porque a Bíblia, ela fala que a fé ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Então a fé, ela é a base, ela é a substância de coisas que a gente espera, mas de que a gente nunca viu. Aquele homem nunca havia visto, mas ele já havia provavelmente escutado sobre Jesus. Ele já provavelmente tinha escutado sobre histórias de curas que Jesus já havia feito. E aquilo fez com que o seu coração pensasse: opa, se Jesus curou ele, talvez eu também possa ser curado por esse homem. E esse talvez não fosse nem algo que passasse na cabeça dele, porque pela forma como ele grita, com certeza dentro dele existia algo de certeza. Não, esse homem pode me curar, esse homem pode me tirar dessa condição. E ele grita cada vez mais alto. E aí a Bíblia também fala que a fé, por onde que a fé vem? De onde ela surge? Ela diz assim: assim então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então aqui a gente tem uma primeira dica. De onde surge a fé? A fé ela não surge do nada. A fé ela surge do ouvir. E do ouvir o quê? A palavra de Deus. A importância da gente ter esse relacionamento com Deus através da palavra dele. Porque aqui é onde Deus fala com a gente, onde ele se comunica com a gente. Na natureza, mas na palavra dele, aqui estão várias evidências do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor, do seu sacrifício, do seu perdão. Então, a gente deve sim se debruçar e estudar essa palavra, porque é ela que vai dar estrutura, substância para a nossa fé. E aí, a história continua e o que é interessante a gente pensar é que aqui a gente pode tirar várias lições sobre a fé de Bartimeu. Mas eu preferi me atentar em 3 pontos que eu acho que são bem importantes para a questão da fé. A fé, ela transforma a nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Bartimeu. Porque no momento em que ele foi curado pela fé que ele teve, que ele foi salvo daquela condição que ele vivia há anos, Jesus falou para ele: toma o teu caminho, a tua fé te salvou. E qual foi a primeira iniciativa de Bartimeu? O caminho que ele fez foi o de seguir Jesus, porque ele compreendeu que ali é onde a salvação dele estava. Então, essa é a nossa primeira de todas as lições que eu tiro com essa história de Bartimeu. Porque Bartimeu tinha uma capa e ele soltou a única coisa que ele tinha. O único bem que dava para ele ali alguma garantia de cobrir ele do frio, de proteger ele tirou aquilo, ele se despiu daquilo para que ele pudesse vir até a presença de Jesus de uma forma que não tivesse nada, nenhuma amarra, nenhum tipo de coisa que privasse ele dessa presença e dessa cura, dessa transformação que aconteceu na vida dele. E muitas vezes, vamos ser sinceros,
Tem muitas coisas, brechas, pequenas brechas que a gente vai deixando na nossa vida que afastam a gente da possibilidade da fé de estar com o nosso Criador. A gente, de forma imperceptível, vai ficando cada vez mais distante e a gente acha que está próximo. Mas no fim das contas, a gente está nutrindo uma fé falsa que não traz esperança nenhuma e que quando a gente se depara com os desafios da vida, a gente entra num lamaçal, num buraco, porque a gente não sabe lidar, porque a gente não tem uma fé que não é por algo que a gente viu, mas por algo que a gente espera. E aí a gente vai para a segunda lição que eu tirei aqui, que a fé ela gera iniciativa. Aquele homem, no momento em que a fé brotou no coração dele, ele teve uma iniciativa, ele teve ousadia. E se ele não tivesse tido essa ousadia, ele não teria sido liberto do medo de viver à margem uma vida inteira, uma vida miserável, uma vida inteira, uma vida sem esperança, uma vida naquelas condições de desprezo, de exclusão. Não, mas ele teve ousadia, porque a fé brotou no coração dele. E porque ele teve ousadia, um dia Jesus disse pra gente, e essa é a base da nossa fé, daquilo que a gente ainda não viu, mas que a gente espera, porque Jesus disse, pra mim tá aqui nesse verso, que fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. João 14, 2 e 3. Olha que esperança maravilhosa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu tô indo para lá. Mas não se preocupem, porque eu vou preparar lugar para vocês. Quem quiser estar comigo, quem tiver fé em mim, vai estar lá comigo também. Olha que coisa incrível. Então, a partir daí, a gente vive com ousadia. A gente já não tem mais medo da vida, porque a nossa vida não se baseia somente nisso. A gente espera muito mais. A gente tem uma esperança muito maior. A nossa vida não se restringe a apenas 70 anos, 80, ou talvez ali quem chega aos 90. É muito além. Tem substância. E aí a gente vai para o terceiro ponto. A nossa fé impacta a vida de outras pessoas. Você já parou para pensar que todas as vezes que você vive acreditando e tendo fé em Cristo, a tua vida, a forma como você vive, a tua conduta, os teus pensamentos, tudo aquilo que move o teu ser faz com que outras pessoas olhem e se interessem por Cristo, porque pensam, essa pessoa, ela vive num mundo igual o que eu vivo, passa problemas que nem eu passo, e ainda assim essa pessoa é feliz. Ainda assim essa pessoa tem um brilho diferente. Ela vive com alegria, ela transmite alegria. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente exerce a nossa fé, a gente incentiva pessoas a olharem para Cristo, pessoas a viverem uma vida melhor. Então, que como Bartimeu, aquele homem miserável, pobre, à beira da estrada, sem nada, que passou a ter um novo sentido de vida, que a gente também exerça essa fé, buscando na palavra de Deus todas as ferramentas que a gente precisa para alcançar uma vida onde a nossa conexão com Deus seja o bem mais precioso que a gente tem, porque através de uma conexão forte com Deus, a gente vai viver com propósito no mundo e mais do que isso, a gente vai amar as pessoas que estão ao nosso redor e querer fazer com que elas também possam enxergar essa esperança que a gente tem, essa fé que a gente busca. E um verso para finalizar com chave de ouro é esse daqui: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Pois pela graça,
A graça já foi concedida a todos. A tua vida é muito valiosa. Se você está aqui hoje, foi um alto preço pago para você estar aqui. Então, se você está aqui hoje, é pela graça de Jesus. Mas você só pode desfrutar dessa graça por meio da fé. Então, querido, que a gente busque incansavelmente compreender essas verdades aqui para que elas fortaleçam a nossa fé e nos façam desfrutar desse amor tão grande que Jesus tem pela gente. É inacreditável. É inacreditável, não existem palavras, não existem atitudes, não existem nada que seja maior do que o amor que Cristo teve pela gente. E a gente não pode desperdiçar isso. Você é muito valioso, foi por você, foi por mim que Cristo veio para esse mundo, sofreu terríveis coisas para hoje a gente poder ter essa esperança. Então que a gente nunca esqueça que o Senhor apareceu a mim há muito tempo dizendo: sim, eu te amei com amor eterno. Portanto, com ternura te atraí. Jeremias 31:1. Jesus nos amou com amor eterno e com ternura Ele tem buscado nos atrair. Porque Jesus é um Deus de amor, que Ele quer nos trazer para perto dEle, para cuidar, porque ninguém melhor do que o Criador para compreender as suas criaturas. Eu espero que essa mensagem dessa semana possa aquecer o coraçãozinho de vocês, assim como aqueceu o meu. E meu povo, eu quero pedir para que vocês já se inscrevam, compartilhem, curtam, hypem, porque agora tem essa função também, hypem o nosso vídeo. E que a gente possa sempre estar juntinhos, porque é um prazer imenso poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. É um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouco da minha rotina, um pouco das minhas viagens. Saibam, como eu disse para vocês lá no começo, que é muito bom ver os comentários e por mais que a gente não se conheça ainda pessoalmente, mas saibam que os comentários aquecem o meu coraçãozinho, eu tenho um carinho muito especial por vocês e que eu morro de saudade todo dia e que eu morro de vontade de fazer mais vídeos, mas minha rotina não me permite. Mas, se Deus quiser, em breve nós estaremos mais vezes juntos aí. Então, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana e semana que vem tem mais aventura. Beijo!